Olá, boa noite, está no ar mais um Goitacast, número 179. Eu sou o Ricardo Lopes e ao meu lado ele, como sempre, o Cris. Salve, rapaziada, boa noite. E hoje no centro da bancada, né, muito tempo que não temos dois convidados, né, cara? Faz tempo, né? É. Aí o Alex e Gabriel, que são pintores profissionais, e eles vão falar um pouquinho da associação deles, né? Como que chama mesmo? MBPM. MBPM. Associação Brasileira dos Pintores Profissionais. Parece injeção eletrônica, né? MP. E eles vão falar, né, sobre a associação, vão falar sobre prêmios, sobre a importância da pintura. E antes de começar o nosso bate-papo, lembrar que Goitacast tem alguns parceiros, começando com o nosso lanchinho de toda quarta-feira. Graças a Deus. Da Boutique do Pão, que é do Parque Imperial. Muito fica bom. na rua Professora Brandina de Melo, 339. Telefone DDD 22 99 781 7016. Nas redes sociais, @Boutique do Pão 339. É uma padaria e tanto. É lá que eu compro meu pãozinho. Temos também, ó, sobremesa, ó, brownie, o melhor que existe no universo. Por quê? Galáxia. É de Capitão Brownies, que fica anexo ao ENF, na cantina do Tio Brisa, ao lado do CCTA. Telefone DDD 22 988369444. Nas redes sociais, @capitão.brownies. É o melhor. E temos também aí a parceria da Mr. Rangel Barbearia, que fica na Avenida Pilinca 116, segundo piso do Parque Centro Shopping. Telefone DDD 22 999 11 5874. Nas redes sociais, @mr.rangelbarbearia. São 26 anos de experiência e na Mr. Rangel Barbearia, o melhor é você. Você é fera. É, uma fera. Esteve conosco aqui, né? Tá sempre aí, não só como parceiro, né? Na questão da parceria, no patrocínio do programa, mas contribuindo com temas, convidados, né? Teremos aqui um padre, né, cara, que é amigo dele, vai ser bem legal. É a primeira vez um padre. Primeira vez, cara, um padre. Vamos rezar bastante aí. Você tá precisando. No próximo programa Exorcizar Ricardo aqui. Rapaz, eu acho que vai dar canseiro no padre, hein? Um programa vai ser pouco. Tem que botar o copo de água em cima do monitor. Reza para abrir os caminhos. Rapaz, muita reza. Então, Alex e Gabriel, eu acho que a gente poderia iniciar, né, com vocês se apresentando. Quem são vocês? De onde vieram? Como se reproduzem? Entendeu? Vamos lá. Fala, Gabriel. Dá a palavra pro Gabriel aqui. Boa noite. Primeiramente, agradecer, né, a oportunidade de estar aqui hoje. Agradecer você que está aí em casa assistindo a gente, tirando um tempinho aí. Eu sou Gabriel, sou pintor profissional, sou casado, tenho 2 filhos. Sou do Parque Prazeres, campus do Goitacazes, aqui mesmo, pertinho. Então, já tenho como profissional aí entre 7 anos aí, pintor. Aí, como ajudante, trabalhei bastante tempo. E trabalho desde novo aí, comecei novo na carreira. E estamos aí até hoje e vamos que vamos. É isso aí, né? Gabriel pintor, um excelente pintor, né? Tá aqui eu me apresentando, agradecendo aqui o Ricardo, né, o amigo aí, a oportunidade de estar aqui. Meu nome é Alex, sou pintor há 25 anos, tem a galera da pintura aí também participando aí no Instagram. Um abraço, o pessoal do YouTube, né? E toda a parceria, né, aqui, né, que nós temos aqui, né, o Ricardo até apresentou aí o lanchinho, né, pessoal. Então, a gente veio a falar sobre a importância, né, do pintor profissional na cidade de Campos, né? E o quão é importante também o trabalho da associação do MBPM, né? Que dá o suporte ao pintor, ajuda muito o pintor em termos de treinamento, aproximação das indústrias, né? E das lojas também, porque assim, o pintor antigamente, outrora, era um pouco escondido, mas com o trabalho da associação, a nossa classe ela veio
aparecer mais, entendeu? Em termos assim, né, Gabriel? Das indústrias. Fala um pouco, Gabriel, a respeito. Isso que eu ia perguntar a vocês hoje. A associação serve o quê? Como uma escola para ensinar a profissão a novas pessoas? A associação MBPM, ela não serve como uma escola, mas ela serve para, como que eu posso dizer? Ela serve para melhorar o pintor, entendeu? Para ajudar o pintor. A associação, ela trabalha, como é que eu posso dizer? Junto às indústrias. A forma de unir os profissionais, né? A indústria de tinta. O crescimento, né? Como é que eu posso dizer? Do profissional. O crescimento dessa área da construção é grande, todo dia cresce. Então as indústrias também, elas crescem nas suas vendas, né, de tinta e outros segmentos. E aí também há a necessidade do profissional. Mas não o profissional sem informação, mas o profissional bem informado e qualificado no mercado. E é isso que a associação ela faz. Porque assim, a associação ela tem uma proximidade, né, das indústrias, então ela consegue fazer com que o pintor tenha acesso a treinamentos. De fato, algumas lojas oferecem treinamentos, mas a associação trabalha junto com as indústrias, está mais perto da indústria. E aí são muitas as indústrias, né, que trabalham nesse segmento de tintas, não só as indústrias, como a loja também, que em parceria com a indústria, né, nos oferece o espaço, né, Gabriel, para poder a gente realizar o treinamento, onde a gente tem ali um espaço que capacita 30, 40 pintores, e ali o pintor recebe informação com respeito ao produto que vai ser lançado e vai ser colocado no mercado. Novidade do mercado. Aí o pintor recebe a informação. Qual a informação? Como aplicar, como usar o produto, a qualidade do produto. E para eu não ficar só falando, eu vou deixar o Gabriel falar. Não, pode continuar aí. Continua aí, Gabriel é muito tímido. Fala aí, Gabriel. Pode continuar aí. Fala sobre um treinamento que nós tivemos até na loja. É bom sempre estar tendo treinamento. Tem uma galera que às vezes acha que é palhaçado, mas não é. Porque sempre tem novidade. Todo dia a gente está aprendendo um pouquinho. Todo dia você pode ter 30, 40 anos de pintura ali, mas todo dia você aprende alguma coisa. Então é bom sempre estar no treinamento, sempre tem coisa nova. Isolamento, tudo hoje em dia está renovando, tudo tem novidade aí. Sempre é bom estar em treinamento, essas coisas assim, entendeu? Até com o avanço da tecnologia, né? Sempre chega novidade nova, né? Sempre chega. Isso é verdade. Como o Gabriel ali colocou, né? Que tem um pessoal que às vezes, né? Em termo, né? Palhaçada, não é assim. Tem alguns pintores que não valorizam muito. Não dá muito, né? O valor. Mas o quê? Como o Gabriel colocou, todo dia a gente aprende. Um exemplo, eu tenho 25 anos de pintura. Mas para mim isso não é nada, porque todo dia que eu chego na obra, todo dia que eu vou trabalhar, eu aprendo uma coisa nova. Nenhum erro que eu cometo é a oportunidade de aprender a fazer o certo, entendeu? Então é muito importante, né, a gente colocar isso, que a profissão pintor, nós temos o pintor imobiliário, nós temos o pintor, né, de alvenaria, temos o pintor industrial, predial, e por aí vai. Automotivo. Mas, e no assim, caso, a MBPM, ela abraça todas as categorias de pintores? Então, a associação MBPM abraça todas essas categorias, porque ela dá o suporte, né? O MBPM, que é a Associação Brasileira dos Pintores, ela está não só no estado do Rio de Janeiro, ela tem sede em São Paulo, que é em Tatuapé, se eu não me engano, tem sede em São Paulo, mas ela não só está no Rio de Janeiro, ela está em São Paulo, Bahia, Sergipe, Alagoas, Maranhão, e ela funciona assim, virtual. Fora no mundo todo também, não só no Brasil. Porque nós até mesmo algumas parcerias. O trabalho é conhecido da seguinte forma, exemplo, a gente faz publicação, então todo lugar tem pintor. Um exemplo, nós temos um pintor que é daqui de Campos, né, o Wellington, e ele está na Alemanha. Está lá fazendo um serviço lá na Alemanha. Mas também o trabalho da associação
ele se torna visível por quê? Porque nós temos as nossas redes sociais, oficial, entendeu? A rede social, então o trabalho se torna visível. Aí o pintor que não conhece, ele está lá e ele vê. Tudo bem que a associação hoje ela já é bem conhecida, porque ela já está há muito tempo, né, trabalhando com os pintores, mas o exemplo, eu observei tempos atrás um rapaz lá na África do Sul, que foi a Angola, e ele, vendo o trabalho da associação do MBPM, ele entrou em contato até com o Careca, que é o presidente, né, da associação. Nós não só temos o Careca, mas temos também o Rogério, nós temos também o Vladimir, que é o diretor, né, da associação, temos o William, nós temos aqui que toma conta de toda a região sudeste, né, que é o Dudu, o Anderson Dudu, que é de Espírito Santo, e que nos dá suporte, porque ele toma conta do Rio de Janeiro e toda a região sudeste. Então, o que acontece? O pintor, ele não está desamparado. O pintor não está, isso significa dizer o quê? Que o pintor não está desamparado, porque quando se tem uma associação, significa dizer que o profissional, seja qual for o meio, não está o quê? Desamparado. Tem alguém ali olhando para ele, tem alguém ali observando ele. Sim ou não, concorda? Com certeza. Então, o pintor não está desamparado. Mas a associação, ela também oferece um auxílio ao pintor. Um exemplo, nós tivemos aqui um pintor que sofreu um acidente, que foi o Ronaldo, e a associação deu o auxílio. Entendeu? Um exemplo, ele sofreu um acidente, teve que ficar parado alguns meses, porque teve que fazer um processo no braço, e a associação faz um auxílio. Qual auxílio? A associação, ela entra em contato com o pintor, tem a pessoa responsável, que é o Roberto, que fica responsável desse setor, que é de ver qual é a situação que o pintor está passando. Então, ele precisou ficar parado alguns meses. Então, olha a importância da associação. É aí que entra a importância. Então, a associação, ela entra em contato com o pintor, e aí o pintor, ele tendo todos os documentos certinho, laudo médico, tudo direitinho, comprovando que ele vai ficar parado 3, 4 meses, a associação, por isso que eu falo, junto à indústria, ela faz um auxílio, ela envia um auxílio para o pintor. Eu não estou por dentro de valores, mas entra em contato e faz um Pix para o pintor, seja de 500, seja de 1.000, mas dá um auxílio mediante aquele tempo que o pintor vai ficar parado para poder dar um suporte, entendeu? Tudo bem que nós pintores, pela associação, nós somos orientados, eu já tenho, mas nós também temos, pela associação, a orientação de tirar o CNPJ, de estar, né, ali bem, porque se você parado pela lei também. Pela lei, não fica só ali, porque eu tenho associação. Então, tudo isso tem. Nós tivemos também um amigo que perdemos, que foi o Alex, né, que ele pegou uma infecção, se não me engano, ficou internado um tempo, e a associação deu suporte. E a esposa dele entrou em contato comigo e agradeceu, falou muito obrigado, a associação ajudou, chegou na hora certa, eu estava precisando, porque você imagina, o pintor não estava trabalhando porque estava internado, estava na UTI, não estava trabalhando, a esposa dependia dele, mas o que chegou ajudou, entendeu? Então, assim, falando da associação do MBPM, é um trabalho muito bacana, e nós, né, trabalhamos aqui, de forma virtual, mas estamos todos sendo observados. Nós temos um grupo aqui em Campos, né, que é o MBPM, tudo direitinho, oficial, e temos 200 pintores dentro desse grupo, temos mais, mas dentro temos 200, temos em São Fidélis, e toda essa região de Campos, Rio das Ostras, Macaé, a associação, ela dá um suporte, entendeu? Ela dá o suporte. Então, assim, é muito importante o trabalho da associação, entendeu? Da associação. Então, agora eu vou falar um pouco do pintor. Gabriel vai deixar eu falando sozinho. Falar um pouco do pintor, um exemplo. O pintor dentro da associação, o pintor também fora da associação, ele tem que se preocupar em quê? Em todo dia, o que o Gabriel falou, aprender. Então, buscar conhecimento, isso é muito bom. Eu queria te cortar rapidinho. E a associação, o grupo lá nosso, sempre quando alguém tem alguma dúvida, pode jogar no grupo lá, que sempre tem alguém disposto a ajudar.
É um Sempre ajudando tem o alguém outro. disposto a ajudar. Um ajudando. A nossa classe é bastante unida nessa parte. Não existe competição, né? Concorrência. Não Existe tem. algum. Competição. Sempre tem. Sempre. Todo mas- lugar tem, Mas né? somos Mas- muito unidos nessa parte. Se você tem alguma dúvida, pode jogar ali, que puder ajudar. Ah, precisa de uma ferramenta que eu não tenho. O colega ali empresta, se tiver, empresta na hora ali. Aí vocês falaram bastante aí na questão da associação, né, da profissão, mas eu gostaria de saber de cada um o que levou vocês à profissão. Foi uma coisa que veio da infância, que às vezes a gente descobre uma profissão do nada assim, né? Ou se é algo que já vinha da infância, vocês já tinham essa vontade assim? Eu vim de família. Sempre trabalhei com meus tios, meus primos. Aí eu sempre gostei. Eu trabalhava mais com obra, ajudante de pedreiro, mas eu via meus tios ali trabalhando com pintura. Desde criança, rapaz, quando eu cresci, eu quero ser pintor. Não sabia o sofrimento que era. Era criança, a gente via. Acabou que eu cresci, trabalhei em outras áreas, mas acabei voltando para pintura e é o que eu gosto de fazer, sempre gostei. Amo a profissão de pintura, eu amo. Eu gosto de pegar uma casa assim, toda acabadinha, reformar e ver o antes e depois ali. Não tem. Satisfatório, né? É bem legal e muda muito, cara. Olha. Uma cor numa casa Ganha A vida, pintura né? faz toda a Ganha diferença. vida. parece um outro imóvel, né, cara? É. Então, E o pintor ele vem por último, porque eu tava conversando verdade. com um amigo esses dias, eu tava conversando, né? Gabriel sabe disso. Se um marceneiro colocar uma porta ali, um eletricista fazer um serviço ali de elétrica, melhor dizendo, ou um marceneiro colocar uma porta, ou pedreiro, você chega ali e avalia, pô, excelente trabalho, bom. Mas a pintura, É o toque final, né? não tem como. Se o pintor fizer errado, vem por último. O gesseiro fez serviço, quem vem depois? Pintor. O pedreiro, quem vem depois? Pintor. Então, assim, o pintor, ele dá vida. Entendeu? O pintor, ele leva vida ao ambiente, ele realiza sonhos. Porque, um exemplo, você imagina uma pessoa trabalhar, de repente, juntar um dinheiro, é o sonho dela até a casa dela, e depois juntar um dinheiro para poder pegar todo o projeto da casa dela, de cores, de repente chamar um arquiteto. Tinta hoje não é barato. Não é não. Não é não, mano. Eu pedi um cliente para comprar uma tinta. Nossa Eu pedi não, eu fui, né, fazer um serviço, eu pintei a casa dele anteriormente e depois aí eu fui lá e falei, rapaz, essa tinta aí é codificada e você sabe, você guardou o código? Ah, não, mas tá lá em cima, lá em cima lá. Vou ver lá no sobral, meu filho guardou. Eu falei, tá bom, vê. Porque codificado, né? Aí quando ele foi ver, ele falou, pá, essa tinta aqui tá quase 1.200, pô. Caramba. Mas aí, né, vamos dizer assim, vamos voltar ao assunto. Você imagina a pessoa, né, trabalhar, guardar o dinheirinho dela, e o sonho dela é ver a casa dela, né, Gabriel? Pô, pintadinho, direitinho. Ela procura um profissional e tudo que ela quer é ver tudo pronto no final, bonitinho. Poxa, a pessoa, quando ela entra e vê tudo pintadinho, ela fica assim, ela fica sorrindo, porque foi um sonho, entendeu? É diferente de você pegar, fazer uma repintura. Tem a repintura, traz alegria, sim, mas quando você pega uma casa do zero para pintar, que você olha no final, Deu acho que vida, pintor, né? você deu vida. Tem pintor que fica mais feliz do que o cliente. Não tem jeito. Antes da pintura, a casa não tem cara de pronta. Tem que pintar pra. Agora tá pronta a casa. Isso. Depois que pinta. E como Depois a que gente- pinta, tá pronto. Agora, Como a gente chega por último, é cada bomba também que a gente pega, né? cada bomba. É cada bomba que tem que Tem consertar cor. às vezes. Tem lugar que a gente entra, que a gente bota a mão na cabeça e fala assim, o que eu vou fazer aqui? E na maioria das vezes eu não quero criticar pintor, não estamos aqui, mas nós sabemos que tem aqueles que entram e não fazem o certo. Teve um que pintou maioria meu das apartamento lá, que é arrependimento. Por isso é importante. Então, Você falou com o gesseiro lá, eu coloquei um gesso antes, aí o cara respingou um pouco de gesso na parede, né? O cara nem tinta por cima dos respingos de gesso. Bora. Cheguei, olhei aquilo ali. É demais. um exemplo, você pegar um serviço para você iniciar é bom, porque você vai dar início e você sabe o caminho. Agora, você pegar um serviço para refazer, aonde passou ali um profissional e cometeu um erro, É sempre diferente. pior. E aí que você chega e cobra mais caro às vezes, de que o que passou ele fez errado. Aí o cliente fala, mas ele me cobrou menos de que isso. Não, mas Ele agora fez merda, porra. consertar. Tanto que eu tô aqui pra refazer. Porra. Então, assim, é muito complicado. E o Ricardo, né, fez a pergunta, da onde veio, né, como é que a gente começou na pintura.
o Gabriel falou um pouco, eu comecei na área industrial. Eu conheci a usina Santa Cruz, né? Conheci a usina Santa Cruz? No caso, quando você fala, é que a pintura mais com pistola. Eu comecei ali fazendo rateação, comecei na área industrial. Aí comecei na área industrial, ia pra lá, meu avô era até, né, de lá, e eu comecei trabalhando, e pegava aquela máquina para tirar o ferrugem, botava cá e ficava todo... Comecei, fiz um bom tempo, aí depois eu migrei. Fui para imobiliária e conheci um amigo, né, que trabalhava, aí um certo dia falou assim: "Aí, Alex", eu falei: "Rapaz, tudo bem, vamos trabalhar". Eu falei: "Vamos fazer um serviço da pintura". Eu falei: "Embora". Aí na época era cal, 25 anos, era cal. Nessa época não. Aí eu peguei. Encostar, ficava todo branco, encostar na Eu fui parede. todo feliz, Não, mas mas nunca tinha visto cal. Fui todo feliz. Essa questão de cal, eu não sei se era assim. Tinha pessoas que às vezes não pintavam a casa, só passava o cal pra dar uma enganada. E botava um corantezinho no cal também. Tinha uma bisnaga, né? Xadrezinho, deixar azul. O azul meio sem vergonha. Na época era cal. Aí eu fui todo feliz. Cheguei lá e falei: "Me deu uma camisa". Falei assim: "Você tira a camisa aí, bota a camisa no rosto". Tá, pô, vou tapar o rosto pra quê? Aí me mandou tapar o rosto, mas eu subi andando, me deu uma brocha e era pra no alto. E pinte. E eu fazendo assim o negócio no meu rosto, cal no meu rosto, tudo ardendo. Arde pra caramba, pegava. Ardendo, eu falei: "Rapaz, tem certeza que é pra fazer isso?". Vambora, você tá começando, você é iniciante, rapaz. Não desce aí não. Aí dali eu fui embora. E aí fui embora e comecei, você vê, comecei nos treinamentos, né? Aí eu comecei a me interessar, meu primeiro treinamento foi até que na 28, aquela loja da Neves Rangel ali. Comecei a participar e na época não tinha nem certificado. Você não tirava hoje você tira um certificado aí pelo uma indústria aí, eles oferecem, né, a página do pintor, oferece isso, então você tira um certificado hoje. Aqui, você vai lá, responde, errou, você vai lá e responde de novo. Errei. Na minha época não tinha, era presencial. Até hoje eu me lembro, era presencial. Participou 30 pintores e ali seriam selecionados 15. E aí você tinha que responder no papel. Então hoje mudou muito, entendeu? Mas assim, essa profissão pintor é uma profissão maravilhosa. E toda vez que eu vejo um pintor, o Gabriel estava falando com os amigos esse dia, eu considero um irmão. Ali vai um irmão, ali vai um amigo da classe. Isso. Porque eu sei que tem determinadas profissões que a gente tem, assim, como você falou, né? Rivalidade, né? Às vezes até além da rivalidade. Mas inimizade mesmo. Mas aqui temos, sabia? Que aqui, vamos falar um pouquinho, eu vou tirar um pouquinho assim a associação, entendeu? Vou falar um pouquinho da nossa cidade, né, Gabriel? Que a gente não tem. Nós temos uma deficiência aqui, Ricardo e o Cris, nós temos a deficiência, sabe qual é? Eu falei de informação, mas sabe qual é? A falta, às vezes, de se atualizar. Atualizar, como disse, o pintor está atualizado ou o pintor que não sabe faz um orçamento. Então, o que acontece? Eu chego na casa do Ricardo, eu cobro 10x. Mas eu fiz tudo certinho ali dentro da tabela. Eu dei o preço exato. Vai chegar um outro ali, que é um profissional igual a mim, vai cobrar também, de repente, 9x,5. Ou vai chegar vai cobrar 11x. Tá igualando. Então você, como o dono da casa, você vai avaliar. Aí chega um ali, olha, precisando, de repente, pode ser até de repente um pintor profissional, mas de repente precisando, necessitado, chega ali e joga abaixo do preço de mercado. Lá vem bomba. É o barato que vai sair caro. Joga não, eu faço por 4x, me dá 4x aí que eu faço. Sai fora. Me dá 5x, mas de repente é aquele que tá... Desvaloriza, claro. Não se valoriza, de repente é até um profissional, mas que não está valorizando, porque o profissional mesmo, ele não vai trabalhar abaixo do valor, porque você apanha. E existe uma ética também, né? Assim, um valor para não ficar tão discrepante assim, né? Não tão fora. Existe um exemplo. Nós temos, eu vou agora trazer a associação MBPM. Olha só a importância da associação. A associação, ela tem uma tabela de pintura e todo ano essa tabela é atualizada.
entendeu? Então ali está o preço certinho, metro quadrado, acima de 3 metros, preço mínimo, preço médio, preço o máximo. Dá para manter uma base. Entendeu? Então ali o pintor ele consegue ter uma noção, mas muitos não querem seguir, mas ali tem a associação, ela oferece, e é lá dentro do grupo que nós trabalhamos isso. Você vê que muitos pintores lá dentro do grupo da associação, do IBPM, dentro, às vezes pede, quem tem a tabela aí? Você vê que esse pintor está querendo o quê? Fazer o certo. E te contar rapidinho. E o que eu falo muito com os pintores, na associação, nos grupos, muitos não levam a sério, mas é agregar valor no orçamento. Como você vai agregar valor no orçamento? A sua veste, como você vai chegar na obra. Você não vai de bermuda, de sandália. O orçamento vai passar para o cliente. Você não vai passar ali na hora. Você vai chegar em casa, vai montar o orçamento direitinho, explicadinho. Hoje em dia eu mando até meu orçamento em PDF para os clientes. Isso é tudo que você vai agregando valor no orçamento. Isolamento. O tempo você vai levar. Tem pintor que chega, vou amassar essa parede, só vou tirar a poeira. É passar um fundo parador, um selador e amassar. Mas não, você tem que calcular tudo. Isolamento, você vai levar perdendo tempo no chão, isolar os vidros, isolar tudo, colocar isso tudo na ponta do lápis. Não só o que você vai fazer ali. Você tem que calcular tudo, direitinho. Todo o tempo que você vai levar para você agregar valor no seu orçamento. Isso demonstra profissionalismo, né? Eu que digo, muitas vezes diferencia. Porque querendo ou não, é um cartão de visita, né? Porque dependendo, assim, um exemplo, você chega para o serviço, você vai fazer um serviço, né, massa, rolo, mas aí vamos para a parte efeito, né? Vamos lá para trabalhar com efeito decorativo, vamos trabalhar na área do cimento queimado, marmorato, cristalizado, que são pedras, nós vamos trabalhar. São serviços lentos, já muda. Então, isso requer cuidado, dedicação. Então, na pintura, tem um serviço que você tem que estar ali bem concentrado. Hoje eu estava até fazendo um serviço com um amigo, que é o Thiago, que trabalhamos junto, né? E aí tinha lá o pedreiro usando a máquina. Um barulho. Aí eu fui sair para falar, você consegue trabalhar com a maquita? Aí eu falei, pô, não consigo não, cara. Eu preciso me concentrar. Perturba mesmo. Eu preciso me concentrar, eu sou pintor. Dá mais pra fazer um recortezinho enjoado. E daí, né, eu falei, porque a gente usa, né? Eu falei, porque eu não trouxe mesmo, mas eu boto aqui, mas não tá não. Então, às vezes você vê os caras também cortando, que é barulhado e sem usar um protetor sem nada. O cara, como os caras aguentam. De fora, mas o barulho vinha. Aí você vai falar com ele, hein? Não dá, então assim, é muito complicado. E agora vamos mudar, o Gabriel estava falando, né, de assim, agregar valor. Outra coisa que é muito importante é saber, né, se apresentar, assim, uma boa conversa, uma boa comunicação com o cliente, roupa, um exemplo, a associação, o MBPM, hoje até o Ronaldo estava me pedindo um link para poder... Quem está conseguindo comprar a calça. Sei. Não sei se ele falou com você. Não. Ele falou, tentei, mas não consegui. Então a associação... tem lá a calça, a associação ela oferece um boné, a camisa, essa camisa que é da associação, assim, lá do Gabriel também. Identidade boné, visual, camisa, né? É importante. Então temos a calça, né? A calça branca. E um pintor hoje me mandou, falou, cadê? Eu não consegui entrar no link, não. Eu tô procurando para comprar aquela calça preta e branca que tava com você, que acho que ele viu. A calça preta que ele ganhou até lá, né? Ele falou. Então é muito importante também, assim, uma boa apresentação. Por exemplo, se eu vou fazer um orçamento, eu não vou de... Antigamente tinha, hoje mudou um pouco a graças a Deus, né? Mas eu já vi cara lá de bermuda, com a calça reada, de havaiana. A roupa toda suja. Com a camisa do Flamengo. Título respingado. Fazer orçamento, com a camisa do Flamengo. Mas às vezes ele pensa assim, pô, vai ver a roupa suja de tinta, vai saber que eu sou pintor. É uma loucura dessa. Querendo ou não, a gente tá vendendo o nosso você vai bem trabalho. arrumado, com a bota direitinho. Se você vai com a calça de pintura, vai com a calça direitinho. Tem um orçamento que eu nem vou com roupa de pintura, dependendo do dia eu agendo direitinho, eu vou agendar aqui, tá bom, tal dia eu posso. Eu vou lá bem arrumado. É uma reunião, você vai ali para uma reunião. Vai fazer orçamento. Agora, quando eu estou na obra que o cliente liga, tá aqui por perto, tem como fazer orçamento? Eu estou lá, caralho, eu estou com a calça direitinho, com a bota de pintor, com a blusa direitinho. Então, naturalmente, eu vou sair do lado, vou jogar água no rosto lá, rapidinho, de repente, correndo, né? Tem um desodorante na mochila, tô suave. Wax.
É assim, então assim, isso é muito importante. Isso tudo, a associação ela investe, entendeu? Porque lá dentro do grupo a associação ela tem lá a loja, entendeu? Não só isso, como também temos a Escola BRAP. A Escola BRAP que é esqueci o nome que dá lá os treinamentos, vocês sabem. Também não lembro. Mas a Escola BRAP é para ensinar os pintores a isso, a se comportar na obra, a passar orçamento, a se valorizar. A Escola BRAP ela oferece todo o curso de pintura. Isso. Então tem lá o certificado direitinho junto às lojas parceiras que oferecem o espaço, né? Então, ali o pintor ele está procurando aprender mais, vai ter um curso de marmorato, a Escola BRAP. Tem a Escola BRAP. Então, é muito bacana. A associação, ela trabalha pensando no pintor, entendeu? A MBPM, ela trabalha visando o pintor mesmo. E se o pintor, de repente, às vezes ele não tem conhecimento, o que ele tem que fazer? Se aprofundar, porque às vezes é a falta de se aprofundar. Sim. Ele fica ali, né, tendo só informação, mas não se aprofunda. O que ele tem que fazer? Ir lá, vou aqui, vou aqui no Instagram, vou aqui no YouTube, vou aqui buscar informação para poder, né, estar atualizado. Um exemplo, nós temos o pintor de destaque. Fala aí, Gabriel. Olha o troféu dele aqui. Olha aí, ó, o troféu do homem aí. É quem esse... Fala como é que funciona o pintor de destaque. Pintor de destaque não é quem tem a obra mais bonita, quem trabalha melhor, não é nada disso. Às vezes tem gente que acha que é isso, mas não é. É o pintor que está ali sempre ajudando nos grupos, tirando a dúvida de tô com uma dúvida, vai lá, se ele se prontifica a ajudar. Proativo. Proativo, isso. Está sempre postando alguns vídeos, dando uma dica, alguma coisa assim. Isso é o pintor de destaque. Não quer dizer que é o que tem a melhor obra, a obra mais bonita, não. Esse é o pintor de destaque. Está sempre ajudando o próximo profissional ali. Pintor de destaque, esse troféu, como é que funciona? Como o Gabriel falou. Dentro do grupo, eles são todos observados. Aí Gabriel está lá, administrador, e tem outros administradores. Então, está ali observando. Dentro do grupo tem regra. Não posta besteira, ninguém tem tudo regra. Mas só pode colocar ali serviço. E um ajudando o outro. Então, a gente faz uma avaliação. Por exemplo, hoje é dia 5. Tem um exemplo, né? Então, a gente está ali observando. Aí, vamos botar aqui no dia 25, dia 20, a gente vai lá e começa a votação do pintor de destaque. A gente vai avaliar qual foi o pintor que mais se destacou no grupo ali. Vamos escolher, vamos botar, dentro do grupo temos 200 pintores. Então, a gente vai escolher 3 pintores que mais se destacou em termos de ajudar, colocar a obra ali, tirando dúvida um do outro, né? Isso. E aí a gente faz ali, com esses 3 ali, faz uma votação e é escolhido aí onde ele ganha o troféu, pintor de destaque do mês, e mais o brinde com as lojas parceiras, que aí é roupa. Os brindes são muito bons. Os brindes são bons. E nós temos as indústrias parceiras, né, que tem a Tesa, e fora as outras indústrias que nós temos, né, no mercado da tinta e outros segmentos que... A Montano também. A Montano são parceiras. Isso. E ajuda muito. O MBPM, assim, nesses anos que o MBPM, né, vem trabalhando pelo pintor, porque o MBPM começou em 2016, né? E começou com uma publicação. O MBPM começou a publicação, em 2018 ganhou força e aí a coisa andou. E aí os presidentes se uniram lá, que é o Careca, o William, o Vladimir e o nosso coordenador Dudu, né? Dudu, Anderson Dudu, e tocou a coisa e a coisa foi para frente. E aí hoje em dia forma líderes, né, melhor dizendo, e hoje o MBPM praticamente está aí em todos os estados, né, no Brasil. E tem muito a crescer ainda. Tem muito a crescer e assim, o pintor que vir fazer parte dessa família, ele é bem-vindo, ele aprende muito, só né? Tem a ganhar. Se ele assim tem a melhorar. O MBPM é isso, é uma associação que tem trabalhado, e os presidentes da associação, todos eles são voltados, né, e tem essa preocupação com o pintor, porque são pintores, né, vivem, né. Uma coisa é você passar informação, outra coisa é você passar informação junto com a experiência, né? Não é só informação. E tem uma galera aí assistindo algumas a gente. Participações. Bastante aí pelo Instagram. Eu vou pedir ao Josiel para dar uma mexidinha da barra de rolagem. Começar do começo. É gente, hein?
Aí que é o Freitas dando boa noite, que é minha esposa. A Dejane, cantora aí do sertanejo, já esteve aqui conosco 2 vezes. Todos aí são meu primo, Eliseu, André, Humberto. Tem uma galera, é Escáfora? Isso, Escáfora. Escáfora. Aí a Dejane falando, a associação é fundamental para o desenvolvimento e aprendizagem de novos profissionais. Muito bom, excelente. Ali Isso aí, tá vendo? Humberto Escáfora, as minhas dúvidas tiro tudo por lá. Aí depois ele comenta também, tem uma galera muito boa e empenhada a ajudar. Bom. Aí o André Gomes. Tamo junto, Gabriel. Seu trabalho é excelente. Obrigado pelas dicas e por tirar minhas dúvidas. Cada dia aprendo algo novo contigo. Bacana. Aí, boa noite aí, o Maicon Barreto. Aí o Eliseu Monteiro. Cada dia um aprendizado para nós da família da pintura. Legal. Diego, boa noite. Gabriel. Ali o Davi Ribeiro. Davi vai fechar com a gente lá na administração lá também, se Deus quiser. Aí dando boa noite dizendo, né? A Associação dos Pintores veio despertar meu interesse da classe de pintores em se atualizar na profissão a cada dia e trazendo mais as indústrias para perto de nós. É isso mesmo. Dá uma subidinha aí, Josiel. Ali ao Davi ali, os legistas também vêm se unindo conosco. E a Dejane faz um comentário interessante. Ela diz: a associação deveria ser como um sindicato, porque daí o profissional poderia contribuir com o sindicato para ter seus direitos trabalhistas garantidos por lei. Eu ia falar isso, bem interessante, Dejane, essa questão de... Mas eu até pensei que a associação tinha esse lado também sindical, mas não tem no caso. É bem parecido, pelo que falou, é bem parecido. Mas isso aí são coisas que deixa lá pro presidente lá, isso é coisa deles. Sem entrar mais na parte da politicagem, né? Isso aí não envolve a gente, não. Isso aí a Larissa Escáfora. Que cabe isso aí. Mas é legal aí. Aí o Humberto comentando, aprendeu bem, hein? Aí o Rick Rodrigues, meu xará, que fez minha caricatura. Amanhã eu vou pegar da minha mãe, que ele fez de presente pro Dia das Mães. Aí o Eliseu Monteiro falou tudo, Alex. E ainda muito depois que pegam o serviço no valor bem baixo, vê que não vai ter nenhum lucro, chegam a abandonar a obra. Viu a furada que entrou? Caraca, que doideira. Tem muito isso mesmo. Caramba. Já peguei. Isso acontece. A gente até ferramenta tem uns que deixam pra trás. Deixa. Que isso? Que loucura. Arrependimento é tão grande, né? Meu Deus, é um trauma na vida. E quando a gente chega, Ricardo, na casa do... Assim, porque, por exemplo, o Gabriel trabalha muito por indicação. Eu também trabalho muito por indicação. Que ainda é o mais confiável, né? Isso aí. Esse dia até um rapaz falou: rapaz, você não coloca nada no seu Instagram, hein? Você não coloca foto de pintura. Eu trabalhava com muito vídeo, mas eu falei com ele, eu falei, são 25 anos trabalhando na pintura. Eu falei, acho que eu não preciso provar mais nada pra ninguém. Opa! Eu falei com ele. Falei até não, assim, eu falei, são 25 anos trabalhando em pintura, eu acho que eu não preciso provar mais nada pra ninguém, não. Tem propaganda melhor, né? Bodas de prata. Porque foto, vídeo é bom, é excelente, mas assim... mais 25 anos, né, cara? É bem melhor. A indicação é melhor. A indicação, a foto às vezes ilude, vídeo ilude. É a mesma coisa você vê vamos trazer você vê lá uma pessoa lá toda cheia de maquiagem. Filtro. Isso é complicado. Aí depois quando você chega perto, você nem reconhece a pessoa. É você? É você. Caramba. Assim é o serviço. Assim é foto. De longe, filmando. Aí você olha no vídeo, mas quando você vai avaliar, quando você pega a tinta acetinada, então acrílica, você liga a luz em cima. E tem uns ainda que pega foto do serviço de outra pessoa e posta. Caramba, que doideira, cara. Esse dia tinha um no grupo reclamando. Esse dia tinha um no grupo falando assim, ó, o que eu faço? Qual é a minha posição se uma pessoa pegar meu serviço e postar? Tá postando meu serviço. O que eu faço? Se postar, se me marcar dizendo que é meu, não. Mas o negócio também é provar que foi você que fez, né? Tá se apropriando do meu serviço. E essa questão do barato sair caro, né? Nós temos um senhor que ele faz serviço de pintura pra gente há muito tempo. E é um bom profissional, assim, a gente já acostumou com ele e tal. Só que ele
tem um valor, né? De acordo com o bom trabalho dele, é um valor um pouco caro. Uhum. E uma parente nossa pediu indicação, nós indicamos ele, ela não quis, chamou um cara lá com o valor abaixo, só que o cara fez uma M. Aí o que aconteceu? Ela teve que chamar esse pintor que trabalha pra gente, ou seja, ela pagou 2 vezes, pagou o valor dele, mas o barato do outro cara. Porque hoje a pintura está mais valorizada. É verdade. Está mais valorizada. E aí, já pegando esse gancho, o Alex, que é um pouco mais experiente, mudou muito, Alex, a pintura de 2000 para 2025? Ah, mudou muito. E assim, foi o que eu falei. Quando eu comecei, tinta, a gente fazia com xadrez, né? Até tinta mesmo. Eu tenho um pintor que eu conheço que quando... Não era 1.200 a tinta. Não, tem um pintor que eu conheço que toda vez que um menino chegava para ele e falava assim, não, eu sou pintor, eu trabalho na pintura. Aí ele olhava, pintor, você é pintor mesmo? Então faz um pêssego para mim aí. Faz um pêssego. Faz uma cor pêssego, né? Ah, tá. A cor pêssego. Hoje o cliente ele vai na loja, tem um código, né? A tinta codificada, tem nomes, mudou muito, porque hoje em dia você vai o terracota, tinta antiga, né? Mas hoje em dia você tem um papel picado. Tem papel picado. Tem muitas cores. É muitas cores. Tem muitas variações. Por exemplo, você pega um amarelo, tem uma infinidade de amarelo. Mas são tintas assim, você vê um papel picado aqui. A cor eu sei que é papel picar, mas tem um código, entendeu? Certo. Aí tem uma cor que vamos botar, meditação, é um cinzinha. Então, se o pintor... Meditação, e por aí vai ter um berinjela, calda de amora, paçoca doce. Algodão egípcio. Ah, esse algodão egípcio eu já ouvi falar. São muitas cores. Com branco, Rebeca Andrade. Então, se o pintor não tiver conhecimento, ele chega aqui, o cliente fala assim, não, meu filho, eu queria pintar essa cor, isso é um branco, mas é algodão egípcio. Isso aqui é um amarelo, mas é o paçoca doce, entendeu? Isso aqui é um gelo, mas é o papel picado, entendeu? O palha, são cores antigas, marfim, cores antigas, entendeu? Que tinha, aí tem um tomate seco. Então, assim, mudou muito. Só que essas tintas, hoje em dia, você não encontra. Você vai na loja, você chega ali na friaça, você chega ali na loja, você vai se identificar. Como é que você vai pedir uma tinta? Um exemplo, você quer semelhante uma berinjela, caldo de amora? Por aí. Caldo de amora, né? Caldo de amora aqui, você quer semelhante. Então você chega ali. Pra mim isso é rosa. Então você chega ali na palheta ali, a minha cor é essa aqui. Aí o vendedor ele vai te mostrar a palheta, mas as cores na palheta, as cores se encontram muito. Então são muito parecidas. Então, como é que você vai conseguir identificar a tinta que você pintou a parede? É um código. E o código ainda tem a iluminação, como que a tinta vai dar o contraste na iluminação. Tudo isso tem que explicar ao cliente. Às vezes a cor tá, se você compra a tinta na paleta é uma cor, coloca na parede fica uma cor diferente. A tinta vendeu errado, mas você fala, não, é iluminação. E a questão também de, assim, diferentes tipos de reboco da parede, isso pode influenciar também, né? Ah, isso influencia muito. Um exemplo hoje, né? A superfície, ela ajuda muito. O preparo da superfície, o bom preparo da superfície é fundamental para um serviço de qualidade e duradouro. É o principal. Na minha casa lá, a gente, na época, conseguiu um pedreiro que, infelizmente, ele não trabalha mais, mas ele fez um reboco que quem olha acha que ele passou massa, mas não foi reboco. O cara era tão bom, o reboco do cara, que parecia que foi com massa. Ele queimou, eu acho. Tem gente que queima o reboco com quando a gente pega um reboco bom, curado, coisa linda. Reboco bom, curadinho, que você dá um selador, né? Vai lá, dá um selador, reboco curado, novo, é o selador. Então você pega lá, dá um selador, depois vem com a massinha. Poxa, muito. Agora que você pega um reboco castigado, que você fala, meu Deus do céu, eu vou sofrer com esse reboco. É como aqui. Um carro com a lataria ruim, mais ou menos. Cheio de massa. Aí tem cliente que quer que você faça milagre. Acho que a massa vai nivelar, você consegue dar ajeitado, tudo bem, mas a massa não melhorar. Aí eu termino o serviço, não vai fazer milagre. Assim, melhor do que isso aí, minha senhora, só Jesus. Ou quebrando tudo e refazendo a parede. Eu já fiz o milagre que tem que fazer. E interessante que tem a cor também, tem a moda, né? Tem a cor da moda. Tem um exemplo, agora teve a cor do ano agora, se eu não me engano, tem que é o barro sereno. Eu não sei, eu esqueci o nome. São cores que
cores do ano, barro sereno, tem o terra. Terra tá em alta. Por exemplo, essa papel picado, Toque de com terra. você, Toque da Terra, Toque de Terra. que é o lançamento. Essa papel picado, ela lançou em 2004, 2003 foi o lançamento dela, que é o lançamento da Sumindio Papel Picado. E tem assim, isso aí Cada de ano época, tem né? uma seleção, cores do ano. Aí essa Toque da Terra lançou agora, né? E a Barro Sereno, né? O Toque de Terra você que lançou agora, Barro Sereno já nunca vi ela não. Então são cores assim que você olha e fala, que cor é essa? Meu Deus do céu, isso é, por exemplo, caldo de amora, berinjela e outras cores, paçoca doce. E tem alguma cor assim que tá em desuso, que ninguém usa mais? Assim? Gelo o pessoal quer usar ainda, mas eu quero tirar da cabeça de alguns clientes antigos. O gelo é um branco pra cinza, assim? Por aí. Eu já tô Entendi. enjoado de ver gelo, porque tem uns clientes antigos que tem... Branco gelo. Mas hoje em dia... O gelo já tá ultrapassado já. Marfim, verde, assim, a minha... vou falar um pouco aqui, né? Minha ex-sogra, né? Ex-sogra. Isso é forte. Eu vou falar mesmo, mãe da minha ex, né? Ela pintava cadeia de verde. E aí... Eu tô falando porque, né, não tive problema nenhum, graças a Deus. E eu falava com a minha ex, assim, eu falava assim, eu preciso verde, rapaz, muda essa cor. Aí um dia eu mudei a cor. Eu mudei a cor. Aí ela passou a ser ex-sogra. Aí eu mudei a cor, ficou, não gosto dessa cor, não, rapaz, você não gosta. Aí a minha ex falou assim, não, mamãe gosta de verde. Eu pintei. Tipo pintar de verde. Dentro de casa ainda, verde. Dentro de casa, não pode ver, mas só gostar de verde. Tem alguns clientes que são mais extravagantes. Você passa, vê uma casa, aquele azul fortão. Rosa. São pessoas antigas, não pessoas idosas, não todas, né, mas assim, mas pessoas mais idosas que de repente se identificou com uma coisa e não tira da cabeça. Eu gosto dessa cor. Se você tirar, eu gosto dessa cor. E assim, é muito bom, né? A gente fala de pintura, como você fala do que você vive, né? Bom demais. Eu gosto muito de casa amarela. Eu acho legal. Com as paradinhas brancas, assim. Eu gosto de casa preto. cinza claro. Cinza claro. Aí é meio gelo, né? Quase gelo. Quase gelo. Cinza, já tô até enjoado também de tanto cinza que eu pinto. Hoje em dia, assim, as cores, elas se encontram muito. Na palheta, você olha a cor, mas é parecido. E até mesmo assim, quando você chega em uma obra para fazer uma repintura, tem cores que eu consigo identificar. Trabalho muito tempo, então consigo, mas tem cores que eu não consigo identificar. Eu logo falo, olha, cadê o código dessa... Se ela tem um código, isso aqui é codificado. Então a gente já, né? Assim, um aprendendo, né? E assim, um vivendo e vai aprendendo. Por isso que eu falo da importância de você passar experiência. Um exemplo, eu falar pro Gabriel de Cimento Queimado, ele tem experiência para passar para mim. Eu não estou passando informação para ele, mas eu tenho experiência porque eu trabalho com isso. E ele também tem. Mas tem pintor que só passa informação. E a informação está onde? Está nas redes sociais, no YouTube. Aí eu não vou passar informação. Um exemplo, a associação. Por que eu gosto da associação? Um exemplo, o nosso coordenador de toda a região sudeste, ele é pintor. O Anderson Dudu, ele é pintor. Então, todas as vezes que tiver alguma coisa para resolver dentro do grupo, tudo, então nós sabemos que além de um coordenador, nós temos também uma pessoa que vive aquilo todo dia, entendeu? O Anderson Dudu, não só o Na gestão e na técnica. Né? Vive, não só o Anderson Dudu, como o Careca também vive, que é o que faz também a Hora do Careca, toda segunda-feira, né? Encontro do Careca. E assim, ele vive a pintura. Então, uma coisa é você estar ali tomando conta ou direcionando um grupo, mas você não vive, tá passando. Então, o Anderson Dudu, ele vive de pintura. Né? Hoje ele até tinha falado de uma reunião, mas eu tava correndo, eu parei agora que fui parar. Agora que eu parei, tem dia que a gente não para, entendeu? Tem dia que a gente vai fazer uma cirurgia ali, outra curativo ali. E hoje, além das pinturas, né, você se dedica muito à associação, né? Bastante tempo. Né? Porque assim, o trabalho, né, do Gabriel, o trabalho junto, né? Nosso trabalho ali, ajudando os pintores e ajudando a associação também, administrando, né, olhando e também levando os pintores aos treinamentos, organizando o trabalho, ajudando a associação. Isso é muito... Certo, tirar um tempinho para... Eu aproveitar que está falando da associação, até corrigir, que mais cedo eu falei que tem no mundo todo, só que eu confundi com outro grupo. Ele é só no Brasil, no caso. Tem pintores nossos que vai para lá, no caso, para outro
outros países, mas é só no Brasil. No Brasil todo, não tem no mundo todo. Não, Eu falei do... Cada país deve ter a sua associação, né? Isso, eu falei do Wellington, porque o Wellington foi tirar um descanso, foi fazer um descanso. Mas ele acabou fazendo a E a pinturinha irmã dele, lá, acho que a irmã dele, né, que mora lá, é irmã ou... a cunhada dele. A cunhada dele mora lá, e aí ele lá... pintou onde chega, quer pintar alguma coisa. Chegou lá, vai O pintar. conhecimento vai junto Mas com ele é né? da associação. O Hélito, ele faz parte do MBPM, inclusive é um pintor, né, bastante conhecido. Foi pintor de destaque também. Foi pintor de destaque. Então, o trabalho da associação do MBPM é muito bacana. E se o pintor não conhece, o campista, né? E aonde você estiver aí, procura conhecer. A gente convida você a fazer parte, né, galera? Da associação. Então, a gente está chegando aí ao final do programa, né? O nosso operador já avisou ali. Já que a gente está falando nessa questão de conhecer a associação, né? Eu gostaria, para encerrar, que vocês passassem assim o que vocês puderem de contatos, rede social, telefone, endereço, para quem quiser conhecer a associação. Então, para quem quiser conhecer o trabalho da associação, é só você ir lá no Instagram, né? MBPM Rio, tem um MBPM oficial, que é... É por estado, no caso? Por estado. E aí você vai ao MBPM Rio, tem um MBPM oficial, que é São Paulo, e nós temos... Tem a ABRAP também. A ABRAP, a Escola ABRAP, temos no YouTube, no Instagram, Facebook, tem a página também. E ali você vai lá e manda lá uma mensagem direta e eu tenho certeza que alguém vai lhe atender lá e vai encaminhar você para um grupo da cidade ao qual você... E é sempre virtual, né? É sempre virtual. Mas temos, né, ali os administradores que são ali locais, né? E é onde dá todo o suporte, entendeu? Top. E é isso, agradeço muito aí ao Alex, ao Gabriel, né, por terem aceitado aí o convite. E eu espero que a gente possa ter mais encontros, né? Que vocês perceberam que a hora voa aqui, né, cara? Uma hora não dá pra nada. Não dá não. Né? Ainda mais com duas pessoas. E vamos ver mais pra frente. Uma hora dá só pra pincelar os assuntos. Pincelar. Boa. E aí a gente pode focar em assuntos específicos, né? Hoje foi mais uma explanação, uma coisa mais rápida. Falo mais rápido, uma coisa mais valiosa. Tem muita coisa. Se for falar sobre patologia, é muita... Não, mas vamos combinar outros encontros aqui, entendeu? Com certeza vai ser um prazer tê-los conosco novamente. Com certeza. E aí o Goitacast vai ficando por aqui, né? E até a próxima. quarta. Valeu! Um abraço.